Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo eu vou falar sobre o método every e sobre uma peculiaridade dele, onde ele sempre retorna true mesmo que o array esteja vazio. E isso pode confundir um pouco a lógica do seu programa e até causar algum bug se você não tratar isso de uma maneira adequada. O método every ele é usado em arrays para testar se todos os elementos desse array satisfazem uma determinada condição. Se todos os elementos desse array satisfizerem essa determinada condição, ele retorna true, senão ele retorna false. Então, estou aqui com um código de exemplo para a gente fazer esse teste aí dessa peculiaridade que eu comentei. Aqui eu tenho um array que eu declarei com o nome tamanhos. Ele tem 3 itens, grande, pequeno e grande. E aqui eu criei outra variável que vai receber um valor booleano. Ele vai receber true se todos os elementos do array forem grandes ou false caso contrário. Então, para usar o método every, é só usar o array declarado chamando o método every. Com um parâmetro, você passa uma função que vai definir a condição que você quer testar. Então, aqui eu já tenho uma função. Então, o método every ele vai percorrer todos os elementos do array. Então, se aqui eu tenho 3 elementos, essa função vai ser usada 3 vezes. Então, por exemplo, aqui eu tenho grande, né? Ele recebe isso como parâmetro, então ele checa se é igual a grande, se for, esse primeiro é true. Esse segundo vai ser false e esse terceiro vai ser true. Então, nem todos foram true, então o resultado final é false. Vamos testar? Porque aqui eu estou logando o retorno dessa variável. Então, vamos lá. Ó, ele retornou false. Por quê? Porque nem todos os elementos do array são grandes. Agora, vamos fazer o inverso. Eu vou trocar aqui por grande. Vou salvar. Vamos rodar de novo. Pronto, agora ele voltou true. Porque agora todos os elementos do array satisfazem essa condição da minha função. Agora eu vou mostrar essa peculiaridade. E se esse array ele for vazio, não tiver elemento nenhum? Então vamos fazer isso. Vou tirar aqui. Pronto, agora tem um array vazio e agora ele vai testar essa condição. Pela lógica, como não tem elemento nenhum no array, ele é um array vazio, ele deveria retornar um valor false. Mas não é isso que acontece. Olha, ele retornou true, mesmo tendo um array vazio. E isso pode levar a muita confusão, principalmente se você está recebendo os dados dinâmicos e usando isso num array. Então, a maneira correta para evitar esse tipo de problema ou confusão é testar o array. Testar se o array está vazio ou não. Se o array não estiver vazio, você segue a lógica e usa o método every. Mas se o array estiver vazio, você não faz o teste. Então, para isso, você pode usar a propriedade length do próprio array para fazer essa checagem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui if tamanhos.length. Tá, essa propriedade length, ela retorna o número de elementos que tem no array. Como o array está vazio, ele vai retornar 0. E como o 0 ele pode ser tratado como false, então esse if não vai ser executado. Mas se eu tiver elementos no array, ele vai voltar em length o número de elementos. Como é diferente de 0, ele é true e esse if vai ser executado. Então vamos colocar aqui. E agora eu posso até colocar um else aqui. E logar uma mensagem de array vazio. Vamos testar. Ó, array vazio. Agora vamos colocar os elementos aqui de novo. Vou colocar aqui grande. E agora eu vou rodar de novo. Pronto, o array não está mais vazio. Ele entra no if.
usa o método every, checa se todos os elementos são grandes, como todos são grandes, ele loga true, tá? Então essa peculiaridade que você tem que tomar em conta na hora de usar o método every para checar os elementos de um array, tá bom? E usando isso evita muitos problemas de lógica na programação e bugs que você possa ter ao usar isso desse jeito, sem um tratamento adequado. E eu fico por aqui, eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau.